Boa noite a todos. Em breve vamos dar início à nossa atividade da noite de hoje. Tudo bem? Consegue mesmo? Consigo. Se não conseguir, Se eu não conseguir, se eu me passar por... Tá. Então ajuda, levanta a mão. Às vezes passa, né? Sim, Muito rápido. sim, às vezes passa. Entendendo o pessoal da... Tá ruim? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa atividade de hoje. Meu nome é Marcelo, em nome da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, estou aqui para conduzir o nosso trabalho de hoje. A nossa atividade dos sábados é uma atividade dialogada, portanto eu conto com a participação de todos aqui para que possamos conduzir esse trabalho de uma forma conjunta. Hoje não é o dia de eu ficar aqui falando sozinho, expondo um tema sem a participação de vocês. Hoje é o dia em que todos estão convidados a participar dessa atividade através dos comentários. Nós estamos aqui presentes na sede da sociedade e comigo aqui nós temos em torno de 8 irmãos
que se fazem presente aqui. Nós temos a possibilidade e a capacidade de receber o pessoal nessa nossa atividade presencial num número limitado a 12 pessoas. Então fica aqui o convite para que na próxima atividade, quem quiser se fazer presente, temos aqui um espaço para receber esse pessoal que quiser participar presencialmente. Bem, nós iniciamos essa atividade de hoje, então, como de costume, com uma prece e depois passamos à atividade propriamente dita. Então vamos todos elevar os nossos pensamentos ao alto e rogar ao nosso Criador, ao nosso Guia e Mestre Jesus Cristo, aos Espíritos que conduzem essa nossa atividade de hoje, que nos acompanham nessa tarefa, pedindo a inspiração necessária ao desenvolvimento dos nossos trabalhos de reflexão acima do tema que é proposto para a noite de hoje. Que possamos então, imbuídos de paz, harmonia, estabelecer a conexão necessária com os ensinamentos do Mestre e agregar ao nosso conhecimento essa importante passagem do Evangelho. Sendo assim, pedimos autorização e iniciamos a nossa atividade de hoje. Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 11, item 11 e 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema ele é autoexplicativo, o egoísmo. E o tema que eu propus assim para que a gente possa estabelecer a nossa conversa é uma questão que a gente vai tentar responder ao longo dessa nossa atividade de hoje, bem simples. Somos, afinal, egoístas ou não? Então, essa questão que eu deixo para vocês irem pensando. Inicialmente, eu vou fazer a leitura de um breve trecho do Evangelho, desse item, porque esse item ele é bem objetivo, como eu disse, autoexplicativo, e essa passagem eu acho que nos dá, então, uma boa base para que a gente possa fazer o início da nossa conversa. Vamos lá, então. A passagem que eu separei aqui, na verdade ela é uma mensagem de Emmanuel, o item 11 é uma mensagem de Emmanuel, e eu separei uma parte aqui. Deixa eu ver, está aqui. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la, ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo, coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. Então eu acho que a partir desse trecho aqui, nós temos condição então de começar as nossas reflexões. Eu vejo que já tem respostas aqui. O Paulo foi bem sincero, bem objetivo e diz que sim, somos egoístas. É verdade, somos egoístas, mas não podemos esquecer que o nosso grau de adiantamento ainda comporta esse terrível vício, esse terrível defeito de caráter. O reconhecimento de que somos egoístas, ele é uma dedução lógica da condição, da observação do mundo em que a gente vive atualmente. Basta olhar para o lado, basta olhar dentro da nossa família, dentro do nosso círculo de amizades, no nosso local de trabalho, que a gente vai encontrar inúmeros exemplos de egoísmo. Mas a pergunta que eu faço, vou reiterar, aquela que eu fiz no início, é: somos ou não egoístas? Nós nos consideramos egoístas? Eu consigo identificar em mim as minhas atitudes egoístas? Sim. A Jane está aqui do meu lado presencialmente e está confirmando. Sim, ela diz que conseguimos. Bem,
Aí vamos para a próxima etapa. Se conseguimos identificar esse vício de caráter, o que nós fazemos a respeito? O que nós, como espíritas, como pessoas que estão aqui tentando fazer a sua melhora individual, moral, ao perceber essa situação, me identifiquei como um egoísta, o que eu tenho que fazer então para mudar essa situação? A Fernanda está dizendo aqui, se olharmos para dentro de nós com sinceridade, vamos conseguir enxergar o nosso egoísmo. Isso é verdade. A questão de olhar para dentro de nós é aquela questão do autoconhecimento, tão importante, tão necessária para a nossa evolução. Primeiro passo para reformar um comportamento ou uma situação que a gente reputa equivocada é reconhecer, né, aquela situação que nós estamos praticando e tentar, a partir daí, melhorar. Aí, o Elcio diz que somos egoístas de várias formas e maneiras. Isso é uma questão que eu separei um pouco mais adiante para a gente conversar, mas nós vamos voltar a falar sobre isso, Elcio. A Rosane, Aline Maricato. Prova de que somos egoístas é que estamos sempre em busca de aprovação do outro, devido ao nosso ego exagerado. Reconhecer o outro como irmão é o primeiro passo. Concordo com a Aline. Essa questão do ego e da busca dessa aprovação é uma prova, sim, do egoísmo. Nós precisamos nos colocar perante o outro, nos demonstrar, muitas vezes, a nossa superioridade, a nossa condição de maioridade em frente ao outro, ao próximo. E isso sempre é decorrência desse ego exagerado aqui que menciona a Aline. Concordo muito com ela. Paulo Salerno diz que a identificação em nós é possível quando primeiro pensamos em nós e só depois no outro. Com relação ao que o Paulo está comentando, isso é uma questão, inclusive, que às vezes, quando a gente está conversando aqui na Casa Espírita, geralmente é uma conversa que vem à tona, que nós temos que dar muito valor e muita consideração ao que, invariavelmente, as pessoas pensam da gente. Se, invariavelmente, eu sou tido como uma pessoa egoísta, como uma pessoa orgulhosa, como uma pessoa com algum outro defeito, é porque as pessoas que estão fora de mim já identificaram essa situação. É muito mais fácil para o outro identificar esses vícios do que eu, porque eu preciso fazer o reconhecimento interno antes disso. Então, quando a pessoa me indica um defeito que eu tenho em mim, a minha questão de humildade, é o meu dever, exercitando então essa humildade, de ouvir essa pessoa, que geralmente é uma pessoa que é próxima de nós, que quer o nosso bem, que está ali preocupada com a gente, e que ela identificou aquele vício. Então, no momento em que ela nos aponta esse defeito, invariavelmente a gente não reage muito bem, porque ninguém gosta muito de ouvir crítica. Mas se essa pessoa, se a gente sabe que ela quer o nosso bem, ela provavelmente está dizendo a verdade. Então, o primeiro passo é dar o reconhecimento para essa crítica que vem de fora. O Ricardo vai nos dizer, então, que a prática da fraternidade e da solidariedade diminui o egoísmo em nós. Deixamos de nos centrar em nós mesmos e passamos a ver os problemas dos outros, em geral, muitos maiores. O Ricardo também já antecipou aqui uma resposta para uma pergunta que eu já tinha separado para mais adiante. Que qual seria, então, o remédio para a gente lidar com o egoísmo? O remédio sempre... Já vou passar a palavra. O remédio sempre para um vício é a sua virtude correspondente e antagonista. Então, se eu sou orgulhoso, eu tenho que ser humilde. A humildade é que vai curar o meu orgulho. Se eu sou egoísta, qual é a virtude que é antagonista ao egoísmo? É a fraternidade, a caridade. Então, a partir daí que vai se tratar e remediar a questão do egoísmo. O Luiz, por favor, quer participar? Na verdade, esse capítulo 11 é sobre amar o próximo como a si mesmo. Né? Exatamente. E lá no item 8 tem a lei de amor. Sim. Lá na lei de amor ele diz o seguinte: no início, instintos, mais avançado e corrompido, sensações,
mais instruído e purificado, o amor. E aí ele vai depois descrever, né, o egoísmo, que é uma etapa próxima dos instintos. Né? Sim. Então essa é uma etapa que nós estamos vivendo e que cabe a nós modificar. Né? Só se modifica como? Com o exercício do amor e da caridade. Exatamente. Então o Luiz, eu não sei se vocês conseguiram ouvir, mas eu vou tentar resumir aqui basicamente o que ele disse para facilitar o entendimento das pessoas que porventura não tenham ouvido. O Luiz menciona exatamente isso que nós havíamos comentado antes, de que o remédio então para o egoísmo é a fraternidade, a caridade. Decorrência, esse defeito, o egoísmo, decorrente do estágio em que nós estamos inseridos. Mesmo porque o egoísmo, ele nada mais é do que justamente aquilo que nós estávamos conversando antes, né, Luiz, da palestra começar aqui, que é uma etapa do instinto de sobrevivência que nós temos lá inatos em nós, que é um instinto que nós temos, precisamos para sobreviver, utilizamos isso numa outra etapa da nossa existência, em outras existências, quando éramos menos adiantados. Esse instinto de sobrevivência era importantíssimo. Nós tínhamos que, para sobreviver, muitas vezes tirar a comida do outro, beber a água do outro, pegar o local de dormir do outro. Era necessário. Nós vivíamos lá em cavernas, em tocas, e ou era nós ou éramos o outro. Mas essa situação nós já ultrapassamos, já estamos adiante disso. Nós temos que vencer esse resquício desse defeito que está lá incrustado dentro de nós, a partir da prática da caridade e da fraternidade. Isso é o que o Luiz nos diz, que ensina esse capítulo, capítulo 11, amar ao próximo como a nós mesmos. E o Luiz menciona, inclusive, a lei de amor, que é um item antecedente desse tema que nós estamos tratando hoje. Nós precisamos exercitar a lei do amor para diminuir esse egoísmo. É isso, Luiz? Consegui resumir? Conseguiu. Então vamos para o próximo aqui. A Vera diz que pela empatia podemos combater o egoísmo. Exatamente. Quando eu tenho empatia, eu me coloco no local na posição do outro, na situação do outro, e a partir dali, enxergando as dificuldades do outro, as necessidades do outro, me colocando no lugar dele, eu vou tentar fazer para ele o que, né, é o melhor para que aquele ser necessita naquele momento. Quando eu faço isso, eu não estou exercitando o egoísmo, estou exercitando justamente o contrário, que é a caridade. E como o Ricardo disse lá atrás, e eu já adiantei, não há outra maneira de se combater o egoísmo senão pela prática da caridade. A Fernanda diz aqui, para diminuir o nosso egoísmo, primeiro temos que enxergar que ele existe em nós. Bom, isso é condição sine qua non, é básica. Não há como eu tratar do egoísmo se eu não me reconheço como egoísta. Se eu não me reconheço como egoísta, eu vou continuar agindo da maneira que eu estou agindo até o presente momento e não vou ter progresso nenhum, vou continuar naquela forma de conduzir as coisas, né? A Ângela diz aqui, sim, somos egoístas. Devemos reconhecer e melhorar o nosso egoísmo, não só nós, quem está ao nosso lado, também tem que reconhecer. Nossa tarefa, né, Ângela, ela é individual. Cada um tem que fazer esse reconhecimento individual. Mas como eu disse antes, algumas vezes, como educadores, como pais, como dependendo da nossa condição numa família, num círculo de amizade, o dever nos impõe de chamar a atenção de outras pessoas para essa situação. Chamar a atenção, mas nós não temos como conduzir essas pessoas para que façam a prática das atitudes necessárias para que elas mudem as suas imperfeições. Isso é uma atitude, uma atividade individual. Posso apontar, ajudar, mas não fazer pelo outro. Rosane, por favor, quer colaborar? Muitas vezes a gente esconde de nós mesmos essa imperfeição, dando desculpa que é para guardar para o filho, para o neto, e não se divide nada fingindo que é para se cuidar. Nesses dias de uma necessidade ou um patrimônio que tu tem. Uhum. Então o que tu faz? Tu acumula dizendo que é para o futuro. Sim. Mas na verdade é um egoísmo que está disfarçado.
Exatamente, Tá né? disfarçado. Tá disfarçado. Não tem coragem de te assumir como egoísta. Não, eu sou providente. Exatamente. Estou cuidando da minha família, eu estou cuidando do meu futuro, mas não, bem assim, ó, bem escondidinho. Bem sutil, né? A Rosane está colocando aqui para nós que às vezes esse egoísmo ele vem disfarçado de uma falsa providência que eu tenho para comigo e para com os meus. Então eu tenho lá algumas atitudes de sovinice, eu acho que é essa a palavra, né? Eu me mantenho lá vivendo dessa maneira sovina e justifico essas minhas atitudes dizendo não, isso aqui eu estou guardando porque eu preciso para minha velhice, ou eu preciso deixar um patrimônio para o meu filho, eu preciso que a minha família fique bem quando eu faltar. Aí não tem nem como disfarçar o egoísmo, porque a gente vai perceber então a seguinte situação. Se eu estou preocupado com supostamente preocupado com o bem-estar do meu filho após a minha falta, olha a mensagem que eu estou transmitindo. É que o meu filho não tem condições então de por ele mesmo subsistir, produzir e se manter. Eu tenho tantas qualidades, sou tão autossuficiente que eu vou suprir essas necessidades que ele deveria suprir. Então é mais um aspecto do egoísmo, de orgulho também, né? Porque são irmãos, esses dois defeitos são irmãos siameses e deles decorrem todos os outros defeitos. Então a gente, às vezes, como diz a Rosane, de uma maneira bem didática, a gente disfarça esse sentimento de egoísmo com esse sentimento de providência. Tem uma passagem do Evangelho que fala isso. Eu não lembro de cabeça agora em qual capítulo está, mas exatamente nesses termos em que a Rosane coloca para nós aqui. O Paulo diz... Pois não, deixa ela participar antes. Não, eu lembro muito bem, assim, em alguns momentos, né, de encontros, para mim me calou muito fundo quando me foi traduzida a palavra egoísmo, né, que é o ego doente, né. Então eu estou pensando assim, todos nós temos o ego doente. Não existe neste planeta Terra. Então não estaremos aqui. Junto com em situações como essa que nós estamos vendo, né, que estamos vivendo, o nosso ego está muito doente, né? Então eu penso que nessa situação que foi colocada pelo colega, porque não, primeiro nós não sabemos amar a nós mesmos, né, nos olhando, nos tratando, como foi dito bem por uma companheira ontem à tarde, numa conversa assim, entregando, confiando, né? Então eu penso que isso é uma situação que vai demorar muito para que nós limpemos essa doença, essas chagas que trazemos, né? Sim. Não só na questão material, como a Rosane colocou, Sim. mas outras situações que eu tenho egoísmo do que eu leio, eu tenho egoísmo como eu penso, eu tenho egoísmo de como eu me coloco perante os meus companheiros, entende? Aí essa mistura vem bem do orgulho e do egoísmo. Então eu penso que para eu compreender isso, é só olhando assim, né, como uma doença. Uma doença. Desculpe, como é seu nome? Maria Lúcia. Maria Lúcia, certo. A Maria Lúcia está colocando para nós aqui, eu não sei se vocês ouviram, mas eu vou tentar resumir rapidamente para a gente ter uma ideia do que ela comenta. Ela coloca o egoísmo como uma doença, um ego exacerbado. Mais ou menos isso que você está se colocando. E que esse egoísmo ele não se manifesta só com relação aos bens materiais, que geralmente é aí que a gente faz a relação direta com o egoísmo. Nós temos egoísmo com os nossos relacionamentos, com os nossos amigos, com os nossos filhos, com a nossa maneira de pensar, com a nossa maneira de portar, enfim, intelectualmente, Luiz coloca para nós aqui, esse é um vício, que é um defeito, que ele se manifesta
inúmeras formas, vem disfarçado de inúmeros outros aspectos. Não à toa os espíritos nos comentam e nos avisam. As duas maiores chagas da humanidade, orgulho e egoísmo. É daí que advém todos os demais defeitos que nós temos que nos livrar. E como a Maria Lúcia comentou aqui conosco, nós ainda vamos levar muito tempo para nos livrarmos desses defeitos, porque como ele é o defeito básico, gerador, originário de todos os outros, ele está incrustado dentro de nós. E para que a gente possa se livrar disso, nós vamos ter que fazer o crescimento e modificar essa etapa da evolução que nós estamos. Superar essa etapa como um todo. Porque não adianta eu, o Luiz, nós que estamos aqui, fazermos essa superação. Todos nós, conjuntamente, vamos ter que passar por essa etapa. Não tem uma maneira diferente desse orbe, desse planeta, desse plano que nós estamos vivendo, passar por uma condição melhor sem que todos que estão aqui tenham um entendimento disso. E nós estamos ainda bastante distantes dessa situação. Vamos adiante aqui, senão fica só eu falando sozinho aqui. Deixa eu voltar aqui então. A Jane diz: se construirmos a personalidade egoísta ao longo de muitas encarnações, é possível deixar de ser egoísta na presente encarnação? Bom, eu não vou dizer que é impossível, porque existem aqueles chamados completistas que vêm aqui e conseguem numa encarnação completar todas as suas provas. É uma parcela mínima, infinitamente mínima de todos que encarnam aqui. Não vou dizer que é impossível, mas para nós aqui, que estamos vivendo dessa maneira em que vivemos, eu digo que é muito difícil, que nós vamos precisar de várias outras encarnações. São defeitos, como a Jane salientou, que foram adquiridos ao longo de várias existências. Não vou numa existência me livrar de todos, vou depurar aos poucos, né? A Rosane Fátima diz: devemos combater o egoísmo, devemos ensinar os nossos filhos a não serem egoístas. Bom, isso é muito importante, porque nós como pais temos esse dever. Muitas vezes nós queremos ensinar uma coisa que nós não conseguimos ser, mas pelo menos plantar aquela sementinha, tentar, se esforçar, fazer o que está ao nosso alcance para que eles entendam essa situação. Esse é o nosso dever. A Jane diz que somos egoístas nas nossas preces, pedindo a Deus o que pensamos ser melhor para nós, como se nós soubéssemos o que é melhor, em vez de dizer: seja feita a vossa vontade. Isso é da nossa falta de compreensão, muitas vezes, de como é o mecanismo divino. A gente vê o quadro naquele momento, a gente vê a situação naquela hora. Então, se eu estou doente aqui hoje, o meu instinto de sobrevivência, o meu egoísmo, a minha falta de compreensão, o que vai me dizer? Olha, reza que é para te ficar bem, para te curar dessa doença. E eu me esqueço muitas vezes que essa doença, essa necessidade, essa dificuldade que eu estou enfrentando agora, pode ser um mecanismo divino que está sendo aplicado em mim para que eu faça uma melhora, para que eu me dê conta de algumas situações e para que eu proceda em alguma alteração que eu tenha que mudar. Aquela doença, muitas vezes, ela não é só resultado das minhas ações, como é uma necessidade que meu espírito tem de passar por essa prova para que eu possa fazer o crescimento. Jane, por favor. A doença pode ser um remédio para uma doença da alma. Exatamente. Porque o nosso físico passageiro é breve, dura aí nem uma centena de anos. Nosso espírito é milenar. Já tem há muito tempo e ele vai durar a eternidade. Então, será que não é interessante que eu sacrifique esse corpinho material que eu tenho aqui hoje em dia, para que eu cure uma chaga, uma doença do meu espírito, e que na próxima existência não vai mais me acompanhar? Deixo aqui no corpo, nesse corpo que está aqui habitando hoje, essa chaga, essa doença, esse vício, para futuramente não ter mais que passar por isso? Não é uma boa troca? Esse é o processo natural da evolução do espírito. Ele se depura na medida em que ele vai sofrendo essas ações nefastas do corpo físico. Então a doença, na verdade, é uma cura para o espírito.
A doença é uma E aí cura nós para o temos que espírito. nos lembrar de Francisco de Assis, que agradecia a doença que ele tinha. Minha irmã, eu te amo. E ele estava cego. Mas aí requer um nível de compreensão, aceitação e resignação que muitas vezes nós aqui não estamos dispostos a ter. Porque estou eu, Marcelo, aqui falando tudo isso muito bonitinho. Mas quando a doença me pega, a primeira coisa que eu quero é me livrar daquilo. Egoísmo. Exatamente, Paulo. É o egoísmo. É o egoísmo, é o orgulho que está me atacando. Não é a minha. Porque se eu fizer em última análise. Porque a gente ouve muito disso de pessoas que são acometidas de doenças graves. Por que eu? Agora, se nós tivermos esse nível de compreensão que o Paulo menciona aqui de São Francisco de Assis, de agradecer pelas doenças, se tivermos, né? Essa pessoa deveria ficar grata por estar enfrentando aquela prova, aquela situação. Eu sei que é difícil. Porque é a oportunidade que Deus concedeu a ela para a evolução. Exatamente. Para se depurar. Para se depurar. Mas nós estamos prontos para isso? Nós já alcançamos esse nível de entendimento? O nível de entendimento que eu digo, que eu menciono aqui, não é eu falar aqui e vocês entenderem. É eu me convencer disso. Eu estou convencido mesmo ou estou só falando isso da boca para fora? Fala, Luiz. Na verdade, quando a gente entende isso e exercita, os Espíritos dizem que o retorno vem 100 por 1. 100 por 1. Eu mencionei aqui pessoas que são irresignadas, mas a gente conhece muitas, e não são poucas, de que ao enfrentar uma doença grave, enfrentam aquela situação de peito aberto com resignação e com alegria, com agradecimento pela vida, de uma forma positiva. E qual é a resposta que essas pessoas invariavelmente dão para a doença ou para essas situações mais difíceis? Isso não sou eu que eu estou dizendo, são as pesquisas médicas que nos apontam aí. A maneira de enfrentar uma situação difícil, uma doença grave, ela tem muito impacto na cura e no tratamento. Às vezes a cura que a gente acha que é curar o corpo e não ter mais a doença, não acontece, a pessoa desencarna. Mas o espírito dela está curado, pelo menos daquela partezinha que ela enfrentou. E ela vai levar esse ganho para a próxima existência. Uma irmã que serve de exemplo, e é aqui brasileira, já desencarnou, a irmã Dulce, na Bahia. Quem não conhecer a história dela, pesquisa aí na internet para achar a história de irmã Dulce. Paulo está sugerindo aqui que se pesquise sobre a história da irmã Dulce, que segundo ele tem um belo exemplo nesse sentido para nos colocar. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, porque eu acabei falando demais. É um vício meu, né? É egoísmo. Falo demais e acabo não deixando espaço para os outros. Enfim, a partir então do comentário da Jane, né? Que foi esse comentário que ensejou esse nosso debate aqui. Só tenho aqui agradecimentos e boa noite. Enfim, estamos sob o nosso horário, a nossa orientação é muito rigorosa de encerrar a atividade no horário, né, Luiz? Temos aqui esse compromisso com o tempo. Hoje nós temos aqui também uma irradiação que é feita por nossos irmãos suicidas. Eu vou convidar o Paulo aqui para que faça. Esse é o momento em que as pessoas que estão em casa coloquem as suas águas para serem magnetizadas, porque após essa irradiação, os irmãos que estão aqui presentes vão aplicar um passe coletivo aqui no pessoal que está presente, e esse passe, esses fluidos, essa energia positiva vai ser transmitida, evidentemente, a todos que estão nos assistindo. Agradeço muito a atenção de vocês, a paciência por nos suportarem aqui durante esses 30 minutos, e convido então para a nossa próxima atividade, que é amanhã, às 9 horas, essa atividade que vem sendo realizada pelo Paulo aqui, nossa oração diária, momento de oração diária, e a nossa próxima palestra doutrinária, que é na terça-feira, às 20 horas. É isso? São esses os avisos? Então tá. Muito obrigado, boa noite.
Boa noite. Vamos à irradiação. Esta atividade, para quem desconhece, desejo informar que ao irradiarmos a um suicida, estamos aliviando as suas dores, os seus tormentos. Não descuremos e também não menosprezemos a prece em favor do suicida. Eles precisam muito. Por isso te buscamos, querido Pai, para nos encher de misericórdia e compaixão e oferecer um pouco de nós, um pouco de nossas vibrações, da nossa comodidade espiritual aos nossos irmãos que cometeram suicídio. Eles estão passando por grandes dificuldades, em desarmonias que talvez para nós outros seja difícil de compreender. Suas dores se tornam acerbas e continuadas, intensas, logo após o seu cometimento e que lhe acompanha até o momento de despertar. Esse momento é variado. Para alguns, em alguns dias, semanas, mas tem outros que ficam neste sofrimento, nestas aflições, experimentando aquelas mesmas dores por anos, por séculos. Portanto, Mestre, viemos te pedir o socorro para que tu possas enviar esses benfeitores e que a nossa prece aqui abra um pequeno espaço no pensamento dos suicidas, a fim de que os benfeitores possam, por esse espaço, penetrar-lhes o campo mental, dando-lhes o lenitivo necessário. Também peço, Mestre, pelos nossos irmãos que são suicidas contumazes e agora se encontram reencarnados. Eles experimentam muitas oportunidades para cometerem suicídio e alguns não resistem e cometem o suicídio novamente. A nossa vibração é para que eles envolvam-se nesta resistência espiritual, unindo-se aos benfeitores, fazendo preces, vigiando os seus pensamentos, para resistir a esta tentação que vem lhes acompanhando há várias e várias reencarnações. Outro tanto, bem maior, tentam o suicídio, ou estão planejando, vivem na ideação do suicídio, atormentam-se, afligem-se, afligindo também os que estão à sua volta. Portanto, devemos estender as nossas vibrações aos familiares, aos amigos dos nossos irmãos suicidas, porque eles também sofrem, também necessitam destas vibrações amorosas, desta solidariedade. E quando nós oramos pelos outros, principalmente aos suicidas, estamos trabalhando um pouco a diminuição do nosso egoísmo. O suicídio é uma pandemia não noticiada, não glamourizada e que vem ceifando a existência de muitos de nossos irmãos. São raras as famílias que não conhecem um suicida ou que não tenham entre os seus membros alguém que cometeu o suicídio ou alguém que tentou o suicídio. Portanto, não podemos perder tempo. Agradeço, Mestre, por este momento importante, onde de nós irradiou-se energias benfazejas, ampliadas pelos benfeitores, para atender os nossos irmãos suicidas. Vamos agora à prece final.
Senhor, quero te agradecer o dia de hoje, esta oportunidade inigualável de termos entrado em contato com a doutrina espírita. Talvez nesse contato tenhamos aprendido algo que seja fundamental para a nossa vida, para a nossa mudança, para o nosso aperfeiçoamento. Mas, sobretudo, a visita que recebemos dos benfeitores que nos acompanharam onde quer que estejamos durante esse pequeno período de tempo, que juntando-se ao nosso Espírito Protetor, ao nosso anjo de guarda, agora magnetizam as águas, tanto quanto banham-nos em suas bênçãos salutares, porque elas se adentram ao corpo físico, harmonizam todas as células do corpo físico, do perispírito, para se alojarem no espírito mortal, tão necessitado ainda destes alimentos espirituais que muitas vezes temos negligenciado. Agradeço mais uma vez a atenção que cada um dispensou a esse trabalho, a essa atividade, a esta casa espírita, colaborando desta forma com tantos e tantos que irão assistir o nosso encontro. Fiquemos na paz de Deus e que a sua vontade se sobressaia sobre a nossa própria vontade. Assim seja. Uma boa noite a todos, até o nosso próximo encontro, como foi aqui assinalado pelo nosso irmão Marcelo. Fiquemos com Deus. Boa noite.